Oi, oi, lindinhos! Oi, oi, lindinhas! E aí, prontos para a nossa jornada de conquista do regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia? Vamos lá? Se você não assistiu a aula 00, eu recomendo que você assista, é pequenininha. Lá nós fazemos algumas considerações iniciais, damos algumas orientações. Dentre elas, nós avisamos que esse mini curso aqui não vai abordar a norma toda, até porque ela é enorme, tem 443 artigos. Vamos nos focar nos pontos que acreditamos que podem ser passivos de ser cobrados em prova. O PDF com os slides está aí, um link do Google Drive na descrição do vídeo para você baixar o material. Lembrando que nesses slides vão estar escritos os tópicos que a gente vai abordar, os principais pontos que se fala nos tópicos, porém, vai ter informações que você vai ter que completar a caneta. Tudo bem? Fizemos assim para poder ficar uma coisa em que o estudo fosse tanto passivo quanto ativo, para a fixação do conteúdo ser melhor e mais rápida. Tudo bem? Então vamos começar. Vamos inaugurar essa primeira etapa do nosso estudo, estudando aí as disposições iniciais, que estão nos artigos 1º e 2º. Depois vamos passar para o capítulo 1, que trata da organização, que vai dos artigos 3º até o 9º. E, por fim, entraremos no capítulo 2, que vai falar dos cargos de direção, a eleição desses cargos, a posse dos desembargadores, e essas disposições estão dos artigos 10 até 12. Então, nessa primeira etapa de estudo do regimento interno do TJBA, nós vamos do artigo 1º até o artigo 12. Você vai perceber que a gente vai pular artigo, pode ser que a gente pule inciso, que a gente pule algum parágrafo. Por quê? Porque nós já fizemos uma análise prévia da norma e a gente só vai apontar aqui, só vai passear em cima daquilo que é passível, que a gente julgou como importante para o estudo da prova, lembrando sempre que aquilo que a gente passa para vocês aqui, aquilo que a gente ensina, que a gente explica, não é verdade absoluta, sem ter todo o direito de discordar da pró com relação ao que a gente vai abordar aqui. E se você quiser ampliar ou reduzir os seus estudos, você é completamente livre para fazer isso. Tudo bem, gente? Então, vamos para o artigo 1º. Certo? O slide relativo ao artigo 1º já está aí na nossa tela para a gente visualizar. E o artigo 1º, ele vai nos informar do que dispõe o regimento. Esse regimento interno do TJBA, ele vai dispor sobre o funcionamento do tribunal, sobre a sua competência, ou seja, ele estabelece a competência do tribunal. Ele vai dizer o regulamento com relação a quê? Vai apresentar o regulamento com relação à instrução e ao julgamento dos processos, tanto os originários quanto os recursos. E, por fim, ele vai instituir a disciplina dos serviços do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Correto? Como eu havia falado anteriormente, o slide está aí, os tópicos abordados, as principais lições que o artigo 1º do regimento interno traz para a gente, está aí sob a forma de tópicos para você. Então, o que é que precisamos que você faça? Aliás, o que é importante que você faça? Entendemos que essa didática é boa para a fixação do conteúdo. Estude escrevendo, porque quem estuda escrevendo estuda 2 vezes. E outra, quando você estiver escrevendo, preocupado em escrever, você se concentra melhor, você presta melhor atenção naquilo que está sendo dito, certo? Então, coloque aí do ladinho que o regimento interno, com relação
ao funcionamento, o regimento interno do TJBA dispõe quanto ao seu funcionamento, o funcionamento do tribunal, a competência de quem? Dos seus órgãos. Ele vai regular a instrução e o julgamento dos processos, tanto os originários quanto aqueles que chegam ao tribunal em fase recursal, e por fim ele vai promover a instituição de quê? Da disciplina dos serviços do tribunal. Tudo bem? Então vamos passar para o artigo 2º. Artigo 2º, e usando também do nosso artifício aqui da exegese, ou seja, do estudo da letra fria da lei, porque nesse caso de regimentos internos não tem doutrina, não tem jurisprudência, então a cobrança em prova vai ser em cima da letra da lei mesmo, então não há melhor didática do que a exegese. E do artigo 2º, o que é que a gente vai extrair? O artigo 2º diz que compete ao tribunal o tratamento de egrégio, o nosso primeiro tópico que está aí evidenciado no slide. Segundo, titulação de seus integrantes. Conforme o artigo 2º, a titulação dos integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, os integrantes têm, digamos assim, o direito de serem tratados como Vossa Excelência, e eles possuem o título de desembargador. Repetindo, ao tribunal vai competir o tratamento de egrégio, os seus integrantes têm o título de desembargador, e o tratamento aos seus integrantes, ou seja, o tratamento dirigido aos desembargadores, ou seja, a forma que você vai tratar um desembargador. Ele tem o direito de ser chamado de Vossa Excelência. Compreendido? Se não ficou claro, você pode voltar ao vídeo, passar de novo, lembrando, faça suas anotações do lado para melhorar a sua concentração, para melhorar a sua fixação do conteúdo. Lembre que aqui no YouTube há os recursos em que você pode tanto aumentar quanto diminuir a velocidade de reprodução do vídeo, certo? Para isso, ou acelerar o seu estudo ou colocar numa velocidade que você entenda que seja melhor, tanto para você ir anotando concomitantemente com as nossas explicações, ou até mesmo para dar tempo de você entender o que está sendo falado, o que está sendo explicado, e ao mesmo tempo ir fazendo as suas anotações. Então, vamos avançar agora para o artigo 3º. Artigo 3º. Do caput do artigo 3º, em verdade, é bastante simples. O artigo 3º do Regimento Interno do TJBA, ele explica que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é o órgão supremo da Justiça do Estado, ou seja, o TJBA é o órgão supremo da Justiça baiana. Ele informa aonde é a sua sede, ou seja, a sede do TJBA é na capital do estado da Bahia, que é a cidade de Salvador, e ela tem jurisdição, melhor, o TJBA possui jurisdição em todo o seu território. Em outras palavras, em todo o território do estado da Bahia, o TJBA exerce a sua jurisdição. Tranquilo? Acreditando que esse tópico, como já dissemos, é bastante simples, então já podemos avançar para o artigo 4º. Artigo 4º, ele vai tratar da composição do TJBA. Eu acredito que não exista uma coisa com mais cheiro de prova quando a gente estuda regimentos internos do que composição. E isso a gente vai encontrar com relação ao TJBA, a gente encontra essas informações no artigo 4º da norma. O artigo 4º da norma, ele vai trazer as seguintes informações para nós, conforme você pode visualizar aí nos slides. Ele informa quantos desembargadores existe no TJBA, o número de sessões cíveis e a informação de que há uma sessão
criminal. Então, vamos por partes agora. Número de desembargadores. São 57 desembargadores que compõem o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Quanto às seções cíveis, ele tem 2 seções cíveis. Então, coloque aí do ladinho, seções cíveis são em número de 2 e apenas uma seção criminal, isso fica evidente, já que o nome seção criminal está no singular, ele possui apenas uma seção criminal. Então, ao todo, são 3 seções que o Tribunal de Justiça da Bahia possui. Ele tem 3 seções, sendo que 2 delas são cíveis e uma é criminal. Agora, atenção, essas seções, as seções cíveis têm divisão e a seção criminal também tem divisão. Vamos para as seções cíveis primeiro. As seções cíveis, elas se constituem de 5 câmaras e a criminal possui 3 câmaras. Entendido? Repetindo, as seções cíveis, elas se constituem de 5 câmaras e a seção criminal possui 3 câmaras. Então, até se aparecer na prova uma questão assim, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia possui 8 câmaras, estará verdadeiro, porque 5 dessas câmaras pertencem às seções cíveis e as outras 3 restantes pertencem à seção criminal. Certinho, gente? Lembrando mais uma vez, você pode assistir o vídeo, você pode voltar o vídeo e ouvir essa explicação de novo. Você pode também ter em suas mãos o texto do regimento enquanto assiste aqui essa nossa aula, além dos slides que a gente disponibilizou. Nada impede de você se utilizar também do texto do regimento para ir visualizando essas informações que a gente está detalhando, esmiuçando aqui para vocês. Tudo bem? Então, vamos avançar nos nossos estudos. Passando agora para o que dispõe o artigo 7º e o artigo 8º. O artigo 5º e o 6º, entendemos que eles não têm informações relevantes para a prova, mas relembrando que se você não concorda com a prova, fique à vontade de fazer a leitura e o entendimento do que diz os artigos 5º e 6º, porém nós entendemos que esses artigos não são importantes para a prova, por isso que eles não serão mencionados aqui. Vamos para o artigo 7º. O artigo 7º, ele simplesmente informa que o presidente do tribunal, ele vai exercer a presidência de todas as sessões que ele participar. Repetindo, todas as sessões em que o presidente do tribunal estiver participando, ele é que será o presidente dessas sessões, certo? E passando para o artigo 8º, o artigo 8º, ele faz uma referência, ele traz, melhor dizendo, uma importante informação sobre os cargos de direção do tribunal. Os cargos de direção de tribunal é o presidente, vice-presidente, que são 2, o corregedor-geral e o corregedor das comarcas do interior. Então, repetindo, cargos de direção do tribunal, conforme entendimento extraído do artigo 8º. Presidente, vice-presidente, que são 2, ou seja, primeiro vice-presidente e segundo vice-presidente. Há também o corregedor-geral e o corregedor das comarcas do interior. O que mais que o artigo 8º nos diz? Ele nos diz que o presidente, os 2 vices, o corregedor-geral e o corregedor das comarcas do interior, eles não integram as sessões, as câmaras e as turmas. E o que mais que o artigo 8º nos ensina? Ele nos ensina também que os titulares desses cargos de presidente, primeiro vice, segundo vice, corregedor-geral e o corregedor das comarcas do interior, quando eles deixarem o cargo,
eles vão ocupar os lugares deixados pelos novos eleitos, respectivamente. Entendido? Então já sabe. Quais são os cargos de direção do tribunal? O artigo 8º lhe diz: presidente, primeiro e segundo vice, corregedor-geral e o corregedor das comarcas do interior. Essas pessoas, esses desembargadores titulares dos cargos de direção do tribunal, eles integram as sessões, as câmaras e as turmas? Não. Enquanto estiverem em exercício do cargo, eles não integram nem as sessões, nem as câmaras e nem as turmas. Porém, quando eles deixarem esses cargos, ou seja, quando terminar o mandato deles, eles vão ocupar os lugares deixados pelos novos eleitos, respectivamente. Tranquilo, gente? Então, vamos descer para o artigo 9º, que está nos esperando para ser também dissecado aqui no nosso estudo. Vamos lá. Artigo 9º, também bem simples, uma exegese bem simples, não há grandes mistérios, está aí literalmente transcrito aí nos slides. O artigo 9º nos traz quais são os órgãos do tribunal. São 7 incisos, que estão todos listados aí no slide para você. São órgãos do tribunal. O tribunal pleno. O tribunal pleno, ele é a reunião de todos os desembargadores do TJBA, ou seja, mais adiante, quando a gente estiver estudando o tribunal pleno em específico, uma das primeiras informações que o artigo que disseca, que detalha quem é o tribunal pleno e o que ele faz, uma das primeiras informações que vai estar lá é que o tribunal pleno é composto de todos os desembargadores do TJ, que a gente já sabe que são 57 cabeças, ou seja, o tribunal pleno tem 57 desembargadores na sua composição, que é a reunião de todos os desembargadores do TJBA. Depois teremos o Conselho da Magistratura. Um conselho, ele propõe, ele delibera, ele fiscaliza, então é para isso que serve o Conselho da Magistratura. Não se preocupem que estamos dando essa passada superficial por cada um deles, mas depois eles serão estudados com mais detalhe. As sessões cíveis reunidas. O que é essas sessões cíveis reunidas? Na verdade, é a união das sessões cíveis de direito público e das sessões cíveis de direito privado. Mais uma vez, não se preocupe em se aprofundar agora no estudo de cada um desses órgãos, porque a gente vai fazer isso mais adiante, quando for o momento oportuno. Seguindo aí, a seção criminal. O que é que a seção criminal faz aqui, só para a gente ter já esse entendimento, esse primeiro entendimento? Ele julga, ele cuida dos feitos, tanto de forma originária quanto recursal, de matéria penal, certo? Pulamos aí um inciso, o inciso 4º, que fala das seções cíveis de direito público e de direito privado. Na verdade, essas duas seções, essas seções cíveis de direito público e as de direito privado, elas têm a competência para julgar as matérias, quem é as de direito público, o direito público, e as de direito privado, as matérias referentes ao direito privado. Por fim, temos os incisos 6 e 7, que fala das câmaras e turmas cíveis e das câmaras e turmas criminais, que pela própria redação, tanto do inciso 6 quanto 7, dá para a gente perceber que essas câmaras são separadas por matéria, e a divisão em câmaras e turmas é quando as decisões que vão ser proferidas tanto por essas câmaras ou por essas turmas são decisões onde são necessárias decisões tomadas por um número maior ou menor de desembargadores. Ok, gente? Se não ficou claro, volta o vídeo, assiste de novo. Se mesmo assim ficou alguma dúvida, pode escrever nos comentários ou pode falar com a gente via WhatsApp
O nosso número de WhatsApp está aí na descrição do vídeo, assim como está também um link que te reporta diretamente ao nosso perfil lá do Instagram, onde você pode também deixar uma mensagem para a gente no direct. Tudo bem, gente? Então, vamos lá seguir adiante no artigo 10 aqui do regimento. Artigo 10, pessoal, um artigo com um pouquinho mais de informações. A começar pela mesa diretora do tribunal. O artigo 10 diz que são 5 desembargadores que integram a mesa diretora do tribunal, ocupando respectivamente os cargos de presidente, primeiro vice, segundo vice, corregedor-geral da Justiça e o corregedor das comarcas do interior. Como já tínhamos visualizado antes, o artigo 8º também traz quem são os cargos de direção do tribunal e o artigo 10 corrobora isso, certo? Então, seguindo para o artigo 11, logo abaixo, a gente vai ver que o presidente, os 2 vices e os corregedores, eles são eleitos entre os desembargadores mais antigos. Vocês estão vendo aí nos slides quais são os requisitos para você se candidatar à presidência ou à vice-presidência ou algum dos cargos de corregedor do TJBA. Você tem que ser um desembargador e tem que figurar dentre os mais antigos. Qual vai ser a duração do mandato desses cargos de direção? A duração será 2 anos. E a indagação que a gente traz no slide, permitida a reeleição? Não é permitida a reeleição, segundo o magistério aqui do artigo 11, é vedada a reeleição nos termos do artigo 102 da LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Ok, pessoal? Então vamos seguir em frente. Ok, a gente vai continuar o nosso foco no artigo 11, só que dessa vez vamos analisar aqui os seus parágrafos. Aliás, ele tem 9 parágrafos, então vai preparando aí o dedinho, a canetinha, porque tem bastante coisa para a gente anotar, bastante detalhes aqui, todos eles com grande chance de cair em prova. E aí, vamos por partes. Parágrafo 1º. Realização da eleição. Qual é a data? A data, o artigo 1º não traz uma data em específico. Você que está também com o texto aí do regimento interno, você percebe que não está mostrando uma data exatamente. Mas o parágrafo 1º fala que essa eleição ela vai ser realizada em uma sessão convocada para a 3ª semana do mês de novembro e demonstra também qual que é o quórum dessa sessão. Tem que haver a presença de 2/3 dos membros efetivos do tribunal. E outra coisa que o parágrafo 1º prevê é o adiamento dessa sessão caso não se forme o quórum. Se não houver o quórum, o parágrafo 1º leciona que vai se considerar-se a sessão convocada para os dias subsequentes até que se efetue a eleição. Percebam aqui também que não há uma limitação. A sessão será adiada quantas vezes for necessário até que o quórum mínimo para a realização dessa sessão, que será a eleição, se forme. Perceba aqui, repetindo, que não tem, o parágrafo 1º não traz aqui uma limitação a quantas sessões pode ser adiado. Esse adiamento pode ocorrer quantas vezes for necessário, até que se forme o quórum de 2/3 para que seja suficiente para se realizar a eleição, certo? Então, pulando aqui para o parágrafo 2º, de certa forma, a gente vai continuar,
vai ser uma continuação do entendimento sobre a realização da eleição, só que dessa vez a gente vai ter um caráter mais procedimental. O parágrafo 2º é uma continuidade daquilo que a gente elegeu, melhor, denominou como realização da eleição, uma continuação disso, uma continuação desse pensamento, porém, num caráter um pouco mais procedimental. Então, quais são as informações importantes que o parágrafo 2º traz? Traz que esse voto será secreto e vai ser relativo a cada um dos cargos. E apresenta aí a seguinte ordem. Primeiro, a votação será para presidente, depois será eleito o primeiro vice, após o primeiro vice, a eleição para o segundo vice, depois vai ocorrer a eleição do Corregedor-Geral da Justiça e após serão os votos computados, aliás, o novo escrutínio para a eleição do Corregedor das Comarcas do Interior. Percebam aí, e essa ordem, a ordem de eleição, é uma ordem do maior para o menor. Enfim, para o parágrafo 2º, era isso que tínhamos para o momento. Parágrafo 3º, ainda do artigo 11. Nesse parágrafo 3º, vamos visualizar 4 tópicos com 4 informações e detalhes importantes para o dia da nossa prova. Primeiro deles, inelegibilidade. A partir do momento que se instaura a sessão eleitoral, a sessão para a eleição dos cargos de direção do tribunal, todo aquele que tiver exercido qualquer dos cargos de direção por 4 anos ou tiver exercido o cargo de presidente, ele não vai figurar entre os elegíveis até que se esgotem todos os nomes na ordem de antiguidade. Ou seja, aquele ou aquela que exerceu por 4 anos ou exerceu o cargo de presidente, quando a sessão eleitoral, essa sessão para essa eleição da mesa diretora, quando se iniciar essa sessão, essas pessoas figurarão entre os inelegíveis. Só que ela pode se tornar elegível, ou seja, a sessão já se inicia com essas pessoas que exerceram os cargos por 4 anos, ou aquele ou aquela que exerceu o cargo de presidente, já inicia a sessão como sendo um inelegível. Porém, o parágrafo 3º fala que essa pessoa fica, sendo considerada inelegível até que se esgotem todos os nomes na ordem de antiguidade. Se ocorrer esse esgotamento dos nomes na ordem de antiguidade, aí sim essas pessoas passam a ser contadas como elegíveis, certo? E o segundo tópico que a gente vai abordar ainda dentro do parágrafo 3º é a obrigatoriedade de aceitação do cargo. Se você se elegeu, você não pode se recusar a aceitar o cargo após a eleição. Se você não tem intenção de exercer o mandato, você tem que fazer a sua recusa e essa recusa tem que ser aceita antes da eleição. Depois da eleição, o candidato, o eleito, fica obrigado a aceitar o cargo, a exercer o mandato. Se ele não tem interesse, ele manifesta a sua recusa e essa recusa é submetida à aceitação e tudo isso ocorre antes da eleição. E seguindo aqui dos nossos tópicos, já comentamos a possibilidade de recusa, que essa possibilidade de recusa ela tem que ser manifestada e aceita antes da eleição. E uma outra informação que o parágrafo 3º do artigo 11 traz é que essa recusa
feita tempestivamente, ela não gera inelegibilidade. O conteúdo do parágrafo diz assim: circunstância em que o recusante não perderá sua elegibilidade para o pleito imediato, ou seja, aquele que manifesta a sua recusa e tem a sua recusa aceita antes da eleição, ele não se torna inelegível para o pleito seguinte. Nessa ele recusou e a recusa dele foi aceita. No pleito seguinte, se ele tiver vontade de concorrer, ele não se torna inelegível só porque na eleição passada ele manifestou uma recusa. Tudo bem, gente? Então, vamos partir para o parágrafo 4º. Muito bem. Os parágrafos 4º e 5º, a gente vai estudá-los pensando num momento que é o momento de resultado da eleição, digamos assim, especialmente o parágrafo 4º. Então, o que é que apontamos aí como tópico no nosso slide? A proclamação do eleito, o escrutínio entre os dois mais votados e a ressalva para o cargo de corregedor. Então, vamos por partes. Proclamação do eleito. O que é que nos ensina o parágrafo 4º? Que vai ser proclamado eleito o desembargador que obtiver a maioria absoluta dos votos. O desembargador que tiver alcançar a maioria absoluta dos votos vai ser considerado eleito. E aí alguém me pergunta, aí o tópico seguinte, o que significa esse escrutínio entre os dois mais votados? O que é que significa esse escrutínio entre os dois mais votados? O que significa é o seguinte, que o parágrafo 4º, ele se inicia afirmando que o desembargador que obtiver maioria absoluta dos votos vai ser proclamado eleito. Porém, pode haver um escrutínio novo só entre os dois mais votados se nenhum alcançar aquela votação se referindo a essa maioria absoluta dos votos, certo? Se houver, claro, sempre vai haver, se não for um empate, vai haver uma diferença de voto entre um e outro. Mas se contado esses votos, este valor encontrado não for considerado, não estiver naquela margem, na margem de valores, para poder ser considerado uma maioria absoluta dos votos, vai haver um novo escrutínio só entre esses dois mais votados, até que um dos dois alcance a maioria absoluta dos votos. E o tópico número 3, que colocamos aí no slide com relação ao parágrafo 4º, fala acerca da ressalva para o cargo de corregedor. Para o cargo de corregedor, não há a necessidade de alcance dessa maioria absoluta dos votos. O desembargador que ficar com mais votos, o mais votado, explicando de outra forma, o desembargador candidato ao cargo de corregedor que alcançar uma margem de votação maior do que os outros candidatos vai ser considerado eleito, sem que necessariamente o número de votos que ele receber se encaixe na qualidade de maioria absoluta dos votos. Ok? Então, ou seja, quem é candidato ao cargo de corregedor vai se proceder à contagem desses votos, né? O desembargador mais votado vence e só vai ser necessário um novo escrutínio para esses candidatos ao cargo de corregedor se houver empate. Se não houver empate, não vai precisar fazer novo escrutínio, ainda que o candidato mais votado não tenha alcançado maioria absoluta dos votos. Ficou claro? Lembrando que vocês têm
a prerrogativa de voltar ao vídeo, escutar de novo. Se isso não adiantar, fala com a gente para a gente dirimir a dúvida ou as dúvidas, certo? Então vamos agora à redação do parágrafo 5º. O parágrafo 5º diz assim: no caso de empate, considerar-se-á eleito o desembargador mais antigo na carreira, certo? Ocorrendo todo esse procedimento aqui do parágrafo 4º, e se por um acaso houver um empate, então esse critério, o critério de desempate, será a antiguidade desse desembargador na carreira, certo, gente? Vamos finalizando aqui e passando para o próximo slide, onde a gente vai aprender, tomando como base o parágrafo 6º ainda do artigo 11. Parágrafo 6º do artigo 11, aqui do Regimento Interno do TJBA, vai tratar das situações em que houver vacância de qualquer dos cargos. Se houver vacância de qualquer dos cargos, tópico número 1, vai ser realizada uma nova eleição. Tópico número 2, qual é o prazo para essa nova eleição? 15 dias. Esse mandato desse que será eleito em caso de vacância, o mandato dele vai ser um mandato tampão. Não está escrito mandato tampão no regimento, mas é o que a gente pode depreender da leitura do parágrafo 6º, porque no parágrafo 6º está escrito que vai ser realizada a eleição do sucessor no prazo de 15 dias para completar o tempo restante. Então, essa expressão completar o tempo restante é que nos faz concluir que esse mandato vai ser aquilo que entendemos como mandato tampão. Ele só vai completar o restante do tempo de mandato do seu antecessor. Tranquilo, gente? Agora o parágrafo 7º, ele vai tratar em específico da vacância do cargo de presidente. Então, o artigo 7º, em tese, ele está dizendo assim para nós: se a vacância tiver ocorrido no cargo de presidente e alguém da mesa diretora for eleito presidente do tribunal, então a eleição vai ser para a sucessão desse membro integrante da mesa que foi eleito presidente. Então o artigo 7º está nos falando o seguinte, explicando agora de outra forma, com outras palavras. Caso ocorra a vacância do cargo de presidente, os membros da mesa diretora, os demais membros, ou seja, o primeiro e o segundo vice, o corregedor geral ou corregedor para as comarcas do interior, podem se candidatar. Se eles se candidatarem e algum deles vencer, então essa eleição vai ser para eleger o sucessor desse membro da mesa que se tornou o presidente. Entendido, pessoal? Parece um pouquinho complicado, mas eu acredito que esteja na margem da simplicidade. Então, para complementar, vamos ler o que fala o parágrafo 7º. Se a vaga se der no cargo de presidente e vier a ser eleito para a sucessão membro integrante da mesa, na mesma sessão eleger-se-á o sucessor deste. Então, explicando de novo, agora que a gente leu a íntegra do parágrafo 7º. A vaga se deu no cargo de presidente. O enunciado do artigo 7º nos dá a entender que os membros da mesa, os outros membros, ou seja, os outros 4 cargos, que são os 2 vices e os 2 corregedores, podem ser candidatos. Em sendo eles os candidatos e um deles vencer, nessa mesma sessão que foi eleito presidente, e sendo esse presidente eleito um dos membros da mesa, nessa mesma sessão solene, um novo escrutínio será feito para a eleição do membro
que sucedeu o presidente. Então, ocorreu a vacância do cargo de presidente e, digamos assim, o corregedor para as comarcas do interior venceu. Então, nessa mesma sessão solene, vai haver um novo escrutínio, uma nova votação para escolher o novo corregedor-geral. Desculpa, o novo corregedor das comarcas do interior. Não tem corregedor-geral das comarcas do interior, é tão somente corregedor-geral. Quando se fala em corregedor-geral, só tem o corregedor-geral da Justiça. Certo, pessoal? Então, vamos avançar aqui. Parágrafo 8º. Ainda estamos no artigo 11, viu, meus queridos? Ainda estamos no artigo 11. Parágrafo 8º. O que a gente tem que entender do parágrafo 8º? O parágrafo 8º, ele nos diz que o desembargador que porventura for eleito para completar período de mandato inferior a 1 ano, ou seja, esse desembargador, digamos assim, teve vacância no cargo de Corregedor-Geral da Justiça. A esse desembargador foi eleito para completar o tempo de mandato restante. Digamos que tem aí somente 5 meses e meio para ele ficar exercendo o cargo de Corregedor-Geral da Justiça. O parágrafo 8º fala que não se aplica a esse desembargador eleito somente para completar um período de mandato que seja menor que 1 ano, não vai se aplicar para ele o caput. Nós colocamos aí a redação do caput no slide para vocês visualizarem. E o que é que fala o caput do artigo 11? Ele diz que o presidente, os vices e os corregedores são eleitos entre os desembargadores mais antigos por 2 anos, vedada a reeleição. Aí você vai me perguntar, eu não entendi por que o parágrafo 8º está dizendo que não cabe para esse desembargador que foi eleito para completar um mandato menor que 1 ano, por que não se aplica a ele o caput do artigo 11? Não vai se aplicar no sentido da vedação à reeleição. Ou seja, essas palavras tão grandes, esse período, toda essa montagem gramatical aqui, somente para dizer o seguinte: o desembargador que for eleito para exercer um mandato menor que 1 ano não vai sofrer a vedação de reeleição no escrutínio seguinte. Explicando em outras palavras, esse desembargador que foi eleito para completar um período de mandato menor que 1 ano, no exemplo que a gente deu aí, o Corregedor-Geral da Justiça que foi eleito, mas falta tão somente 5 meses e meio para completar o mandato que deveria ter sido do antecessor. Então, assim, esse corregedor-geral, que foi corregedor-geral durante 5 meses e meio, na eleição seguinte, se quiser se candidatar novamente ao cargo de corregedor-geral, ele pode, porque o mandato que ele completou foi menor que 1 ano. Beleza, gente? E também o parágrafo 8º vai falar que para esse desembargador que ficou no cargo por menos de 1 ano, também não vai se aplicar o parágrafo 3º. E por que isso? Super simples de se entender. Porque o parágrafo 3º fala que quando uma sessão solene para a eleição de uma nova mesa diretora é instaurada, aqueles que tiverem exercido o cargo por 4 anos ou aquele que estiver no cargo de presidente, já inicia essa nova sessão solene como um inelegível. Já esse desembargador eleito para completar mandato inferior a 1 ano, ele não vai iniciar essa sessão solene constando como um inelegível. Ele já vai ser elegível imediatamente. Espero que tenha ficado claro para vocês, pessoal. Se não ficou, volta um pouquinho o vídeo, escuta de novo a explicação. Se isso não for suficiente, tem 3 maneiras de você entrar em contato comigo para tirar sua dúvida. Você pode deixar suas dúvidas nos comentários, que a gente responde,
pode mandar a dúvida no nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo, ou pode falar com a gente lá no direct do nosso perfil do Instagram, lá no perfil do Pro da Banca no Instagram, certo? Então vamos avançar. Nosso penúltimo slide, artigo 12. O artigo 12, que é o último artigo dessa primeira etapa do nosso estudo sobre o regimento interno do TJBA. Então, vamos ver agora as tratativas a respeito da posse dos eleitos. Nós vimos anteriormente que a sessão solene para a eleição da mesa diretora, ela vai se fazer na terceira semana do mês de novembro. Ou seja, aquele que foi eleito em novembro vai tomar posse em fevereiro, certo? Então, na terceira semana de novembro foi a eleição, e o artigo 12 fala que a posse desses eleitos, que foram eleitos lá na eleição que rolou na terceira semana de novembro, ele vai tomar posse no primeiro dia 8 de fevereiro. E aonde que vai se dar essa posse? O artigo 12 responde. Ela vai se realizar no primeiro dia útil do mês de fevereiro seguinte, perante o Tribunal Pleno, em sessão especial. Mais uma vez, aquele que foi eleito lá em novembro vai tomar posse no primeiro dia útil de fevereiro, perante o Tribunal Pleno, em uma sessão especial para essa cerimônia de posse, certo? E o parágrafo 2º, ele vai informar em um primeiro momento qual é o prazo para a posse. 10 dias. Fixa-se o prazo de 10 dias para a posse. Mas o parágrafo 2º, além de informar que há o prazo fixado de 10 dias para a posse, ele vai trazer também mais duas informações. Que o candidato eleito, se ele não tomar posse, o ato da sua eleição é transformado em vacância, será considerado o cargo como vago, mas traz também uma ressalva, a não ser que o candidato não tenha tomado posse por motivo de força maior. Aí, essa falta da posse não será considerada como vacância. E aí, em complemento, a gente lê o que está escrito no parágrafo 2º para casar com a explicação que a gente deu. Parágrafo 2º diz: se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, que é daí que a gente pode concluir que o prazo para tomar posse é de 10 dias, qualquer dos eleitos, salvo por comprovado motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será considerado vago. Se decorrido 10 dias fixados para a posse, ou seja, 10 dias é o prazo para a posse, qualquer dos eleitos que não tiver assumido o cargo, este cargo vai ser considerado vago. Mas tem uma ressalva: salvo se comprovado motivo de força maior. E aí a gente pula direto para o parágrafo 3º, que o parágrafo 3º ele vai trazer uma possibilidade de concessão de uma segunda chance para esse eleito tomar posse. Se mesmo sendo concedida essa segunda chance, a posse não ocorrer, ocorrerá então uma nova eleição. Então vamos por partes. O parágrafo 3º vai dizer assim: o tribunal resolverá sobre os motivos alegados, se procedentes, concederá prazo improrrogável de 30 dias, vencido o qual, sem a posse, nova eleição será realizada. Então, primeira informação: no parágrafo 2º, tem a possibilidade do eleito apresentar um motivo devidamente comprovado que não tomou posse por força maior. Então, o parágrafo 3º diz que
essa apresentação desse motivo de força maior vai ser resolvido pelo tribunal. Se o tribunal acatar esse motivo de força maior que o eleito apresentou, o eleito que não tomou posse, vai conceder um novo prazo para esse eleito, para ele tomar posse. Vai dizer, olha, eleito, a gente aceita o seu motivo, o motivo de força maior que você apresentou, a gente aceita, e agora você tem 30 dias para tomar posse. Mas vou logo avisando, você tem 30 dias e esses 30 dias não são prorrogáveis. Se vencido esse prazo, ou seja, o prazo acabou, esse eleito não tomou posse, uma nova eleição vai ser realizada. Tranquilo, gente? Então, sintetizando, parágrafo 3º, o motivo de não ter tomado posse naquele primeiro prazo de 10 dias vai ser apresentado pelo eleito. O eleito, olha, tribunal, por esse motivo de força maior, eu não tomei posse nos primeiros 10 dias fixados para que eu pudesse fazê-lo. O meu motivo é esse. O tribunal vai resolver. O tribunal aceitou o motivo. Beleza, foi procedente o pedido do eleito. O tribunal vai conceder um prazo de 30 dias. Esse prazo é improrrogável, ou seja, acabou os 30 dias, não prolonga, não dá mais 30, é improrrogável. Se por qualquer outro acontecimento o eleito não tomou a posse, aí pronto, preclui e aí uma nova eleição vai ser realizada, porque o cargo vai ser considerado vago. Certo, pessoal? Então, agora aqui a gente se despede, a gente se vê na próxima etapa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira etapa, desses primeiros vídeos que nós gravamos. Demos explicações sintetizadas, procurando trazer para vocês apenas a essência, apenas os maiores detalhes, o que é realmente relevante para o dia da prova, o que é realmente satisfatório para responder qualquer questão em cima desses tópicos que nós abordamos aqui nessa primeira etapa de estudos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Mais uma vez eu enfatizo, nós não ensinamos verdades absolutas. Aquilo que trazemos para vocês é um reforço do seu esforço, e se você não concordar com essa leva, com essa separação que fizemos, com essa eleição que fizemos dessas informações contidas nos artigos de 1º ao 12 aqui do TJBA, você tem toda a liberdade de complementar o seu estudo com algo mais dentro desses artigos que você entenda que também é relevante para uma prova de concurso. Tudo bem, gente? Agradecemos pela atenção de vocês, por ter nos acompanhado até aqui. Pedimos que você deixe aí, por favor, o seu like no vídeo, o seu joinha, deixe o seu comentário com sua crítica, com sua sugestão. Tem também os canais do WhatsApp ou lá do Instagram, também para você fazer o seu contato conosco. E a gente se vê na próxima etapa. Beijos da Pro.